Então quer dizer que ontem o nosso ex-presidente vampiresco foi preso numa cena cinematográfica. Parou o carro no meio do trânsito, abre a porta, desce, não pode descer, tem sol, ele é vampiro, oh meu Deus. E nessa história toda, assim, uma observação que eu faço que me deixou bem revoltada é que Temer passou na frente da Dilma pelo simples fato de ela ser uma mulher, o que mostra todo o machismo da sociedade brasileira. É isso que nós vamos analisar no vídeo de hoje, mas antes é claro que eu quero lembrar para vocês que quem quiser comprar o livro do meu cenário, é só entrar no link que eu deixo aqui no comentário fixado. Comprando por esse link vocês estão ajudando o meu canal, e também tem promoção para o lançamento do Brasil Paralelo. Tem o link aqui embaixo também. Dá aquela força curtindo, comentando e compartilhando. Feito todos os jabás, vamos para o assunto do vídeo, que é a prisão do ex-presidente vampiresco. Então, com essa prisão, a primeira observação que eu quero fazer com vocês aqui no vídeo é que caiu por terra aquela narrativa do golpe. É golpe. Porque o que os petistas estavam vendendo? Que o Lula é um preso político, que não cometeu crime algum, e que tudo isso é um movimento que está sendo feito para tirar o PT do poder, e que o Temer, junto com o Cunha, com o Bolsonaro, com a CIA, sei lá eu mais com quem, arquitetaram um golpe e derrubaram a presidenta inocenta. Então agora tá todo mundo, né, preso aí, Lula, Temer, Cunha. A Dilma, infelizmente, não, pelo simples fato dela ser mulher, o que mostra o machismo da sociedade brasileira. Mas é interessante que não vai ter, assim, ninguém da direita fazendo o movimento Temer livre e todas essas coisas que a esquerda fez, dormindo na frente do presídio lá onde o Temer tá. Não teve isso. Teve também um pessoal, assim, que começou a reclamar: ai, o Temer foi preso sem nenhuma condenação. E casualmente, né, os petistas e também, claro, a direita do bumbum guloso, que eu já vou comentar com vocês mais adiante nesse vídeo. Mas sobre essa história de que Temer foi preso sem julgamento, o pessoal, eles não têm, assim, 5 minutos para verificar uma informação. Quando eu recebi a notícia, eu achei estranho. Poxa, eu nem sabia que ele já estava sendo julgado. Eu imaginava, né, que havia ali algum esquema, alguma coisa, porque sendo vice na chapa do PT, a gente não pode esperar boa coisa do sujeito. Mas aí eu comecei a ler as notícias, me informar, que não dói nem um pouquinho, eu recomendo a todos que façam isso. E eu descobri que isso daí, na verdade, ele não tá preso, assim. É uma prisão preventiva. E por que o juiz Marcelo Bretas usou desse expediente? Lembra que o Lula tinha sido conduzido coercitivamente, ele foi obrigado ali, é como se a pessoa ficasse presa por alguns momentos, aí ela dá o depoimento e depois é solta. Pois então, os nossos queridos, amados tchutchucos, beijos para vocês, ministros do STF, eles acabaram com esse negócio, porque é muita opressão, condução coercitiva, então agora o pessoal da Lava Jato tá tendo que usar esse expediente da prisão preventiva. É uma manobra aí que eles fizeram, e essa foi a tal de Operação Descontaminação. O que ela está investigando? Aquela coisa básica, né? Lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, pagamento de propina, tem também assim, formação de cartel, porque todas as obras do governo têm que passar por licitação. Então, cartel é quando várias empresas combinam de fazer o mesmo preço. Então, as empresas combinavam ali de fazer o mesmo preço para que os amiguinhos do governo ganhassem, aquele esquema todo. E o que me chamou muito a atenção é que essa obra que está sendo investigada pela operação é a da usina Angra 3. Uma usina de energia nuclear. Agora, calcula comigo, se tem tanto problema aí em pontes e barragens e todas essas obras públicas, imagina o baita problema que não pode dar um acidente numa usina nuclear. Então, por favor, presidente Bolsonaro, faça uma inspeção, não sei, alguma coisa, mande, dá uma averiguada nessa obra que tá meio suspeita. Esse esquema de propina e tudo isso que eu falei para vocês do Temer já vem há mais de décadas. Sim, a história tá rolando há mais de décadas e ninguém percebeu. Coisa básica de 1,8 bilhão de reais. É muito dinheiro. Mas não foi só o Temer que foi preso. Junto com o Temer, teve mais 9 pessoas, entre elas o Moreira Franco. Ele foi ministro de Minas e Energia no governo Temer e casualmente, olha as coincidências de novo, ele é sogro do Nhonho, mais conhecido como presidente da Câmara dos Deputados.
E logo que o Nhonho ficou sabendo dessa prisão, ele cancelou a agenda do dia, vejam vocês, e foi conversar com quem? Com o querido, lindo, amado, beijo para você, Gilmar Mendes. O que será que eles conversaram, né? O Nhonho, ele teve ali uma briga também com o Sérgio Moro essa semana. Parece que ele não tá querendo passar o pacote anticrime, que investiga esses negócios aí, que vai tornar mais dura essas investigações de crime de Caixa 2, de tudo isso aqui que a Lava Jato tá investigando. O sogro do Nhonho tá nessa treta, ele não quer que se torne mais duras regras, conversa com o Gilmar Mendes, mas é tudo uma coincidência, uma coisa não tem nada a ver com a outra, fiquem tranquilos. Outro detalhe que eu quero frisar aqui é que esse juiz de primeira instância é o Marcelo Bretas, porque o Temer perdeu o foro privilegiado, é só por isso que ele tá lá, que ele caiu na mão de um juiz de primeira instância, é como se fosse um Moro do Rio de Janeiro, para o pessoal entender melhor. Ele, na decisão dele, na sentença dele, aliás, ele escreveu um recadinho para a STF que eu achei muito interessante, vou ler aqui para vocês. Ele escreveu o seguinte: em primeiro lugar, deve-se esclarecer que se nenhuma investigação deve ser inaugurada por autoridade judiciária, em respeito ao sistema penal acusatório consagrado em nosso texto constitucional e em obediência ao princípio da inércia. O magistrado não deve agir de ofício, mas apenas mediante provocação das partes, que rege toda e qualquer atividade jurisdicional. Verdadeira garantia da imparcialidade dos membros do Poder Judiciário Nacional. Não é permitido aos magistrados afirmarem ab initio quais crimes merecem ser investigados e a respeito dos quais haveria elementos probatórios mínimos a justificar a atuação ministerial e ou policial. Essa atividade judicial espontânea, própria de sistemas inquisitórios, com a devida vênia, é totalmente vedada a qualquer membro do Poder Judiciário. Ou seja, ele deu um soco na cara, mas foi um tapa de luva no pessoal do STF, porque eles andam aí abrindo umas investigações contra um pessoal jacobino da internet que faz uns vídeos muito perigosos, contrariando, dizendo assim que não concordam muito com as decisões do STF, o que realmente não dá para entender essas pessoas, porque umas decisões tão maravilhosas, tão lindas do STF. Beijo aí para os ministros do STF, a gente gosta muito de vocês, por favor, não me prendam. E teve também as manifestações da direita do bumbum guloso. O nosso querido amigo lindo, beijo também para ti aí, Rodrigo Constantino. Ele escreveu um artigo fantástico, vou dar uma lida em alguns trechinhos aqui para vocês, que é o seguinte: Michel Temer preso, o que isso significa? O que será que significa nesta cabecinha tão linda do Constantino? Ele escreveu que a prisão de mais um ex-presidente pegou o país de surpresa. Ainda que o próprio Temer sempre temesse esse dia, o Brasil não carece de fortes emoções. Os mercados já sentem um golpe, pois a prisão do sogro de Rodrigo Maia, que na verdade é o Nhonho, um dia após sua briga pública com Sérgio Moro, que a gente não sabe, não tem nada a ver com o sogro dele, isso aqui é tudo coincidência, certamente não ajuda na tramitação da reforma da Previdência, necessária e urgente para o país. A prisão gerou reações nas redes sociais, muitos memes, brincadeiras, mas alguns comentários sérios de gente preocupada com o andar da carruagem. Então, aqui, basicamente, ele está dizendo que o Brasil não carece de fortes emoções e que essas prisões, assim, de gente que está envolvida, que pode atrapalhar as investigações da Lava Jato, isso não é bom para o país, porque pode travar a reforma da Previdência. Engraçado, né? Ele devia estar se revoltando com quem negocia o voto na reforma da Previdência para não prender bandido. Vejam a total inversão de valores do nosso país. E ele colocou alguns comentários aqui de pessoas que, segundo ele, são gente séria e preocupada. Vou ler o primeiro comentário que ele acha que é uma pessoa séria e preocupada que fez, diz o seguinte: a prisão de Michel Temer marca o contra-ataque do jacobinismo jurídico, tudo é jacobinismo agora, que os bolsomígios não se animem, pois muitos deles serão os próximos na lista. Não sobrará ninguém para contar essa história. O comentário é de Martim Vasques da
alcunha, porque agora tudo é jacobinismo, né? Não concorda, antes era fascista. Para a esquerda, quem não concorda com a esquerda é fascista. Para quem não concorda com a direita do bumbum guloso, é jacobino, é o apelidinho que eles colocaram. E teve, claro, não poderia faltar o comentário do lindo, querido e com lastro, o Mãe de NASA. A prisão de um ex-presidente sem condenação, com base na palavra do delator, é mais um investimento do lavajatismo contra a atividade política e ter duro impacto sobre qualquer agenda reformista. Comemorar esta barbaridade, então, para o Mãe de NASA, a prisão do Temer, vampiresco, uma prisão preventiva, tudo isso que eu já expliquei para vocês é uma barbaridade. Então, barbaridade pois luxo para quem não precisa de trabalho. Então, segundo Mãe de NASA, isso tudo que está acontecendo, quem comemora está fazendo uma barbaridade. E o próprio Constantino traz aqui um parágrafo com uma reflexão dele, muito boa. Ele diz o seguinte: por mais que o combate à corrupção seja ótimo e necessário, há que se levar em conta outros aspectos. Quais são os aspectos? Por exemplo, o timing das prisões. Então agora as prisões têm que ter o timing perfeito. Não sei quer que analise a lua, quer que espere não ter nenhum outro problema no país, tem que passar a reforma judiciária, não pode ser velho, não pode ser novo, não pode ser nada, tem que ter todo um timing, uma conjunção, contratar uma cartomante para PF para ver se não vai ter nenhum problema futuro. Deve ser isso que ele está sugerindo aqui. Prestes a se votar uma reforma da Previdência, o tempo todo eles batem nessa tecla, um dia após a briga de Maia e Moro. Seria totalmente absurdo pensar em outros interesses por trás disso, mais corporativistas? Vou explicar para ti, meu querido, o que é corporativismo. Corporativismo é, por exemplo, quando o nhonho não quer passar o projeto do Moro e tem um sogro envolvido nessa história toda, assim, casualmente. Isso cheira corporativismo. Outra coisa que cheira corporativismo é dizer que a reforma da Previdência não vai passar porque prenderam fulaninho. Então, estão querendo o quê? Que a gente faça o papel de otário de novo? O deputado não vai votar porque prenderam o bandido? Eles estão negociando voto? Que palhaçada é essa, se não corporativismo? Outra coisa que é corporativismo é pegar assim a listinha de pessoas que criticou o amiguinho e publicar num jornal imputando a essas pessoas acusações de coisas que elas não fizeram. Isso sim é corporativismo. E outra coisa muito grave que está acontecendo no Brasil e que também é corporativismo é, por exemplo, o STF decidir abrir uma investigação, que aqui o próprio Bretas escreveu na sentença dele o que é, não fui eu que disse, não é a minha opinião. Então, o STF abrir uma investigação contra páginas da internet que critiquem o STF. Isso sim é corporativismo, senhor Rodrigo Constantino, da direita do bumbum guloso. Essa história toda da internet aí, o Alexandre de Moraes também enlouquecido, mandou fazer busca e apreensão, parece que quer derrubar algumas páginas da internet, mas isso tudo é assunto pro vídeo de amanhã. Amanhã eu exploro isso com vocês. E para finalizar assim, ontem teve muita gente comemorando. Teve gente comemorando porque o Temer estava preso, mas também teve muita gente comemorando porque a Marcela estava solta. Beijo e até amanhã.